Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, onde todas as semanas trazer informações sobre esse universo de banco de dados Oracle, tanto para quem está começando, quem está no nível intermediário, quem está no nível avançado, e o nosso objetivo é sempre estar colaborando com você para que você consiga acelerar a sua carreira profissional quando o assunto é banco de dados Oracle. E hoje eu quero trazer um tema que é um assunto realmente um pouco mais para quem está no início, tá? O nosso objetivo é realmente estar trazendo esses direcionamentos. E uma dúvida que eu recebi, né, realmente de uma pessoa que participou do nosso workshop, recentemente, um workshop, e ele colocou essa dúvida para a gente sobre quais os requisitos para a vaga de DBA Trainee ou Júnior, tá? Então a gente vai estar falando exatamente sobre o que a DBA-OCM pensa aí no momento de contratar alguém para que você realmente esteja ligado nesses requisitos para que você consiga acelerar a sua evolução, beleza? A gente fala bastante, pessoal, sobre isso em muitos workshops que nós fazemos aqui, onde um dos pré-requisitos é sempre ter o seu laboratório para que você consiga estudar da forma correta. Então a gente sempre gosta de bater realmente nessa tecla para que você entenda que, cara, se você quer atuar como cara júnior, você pode estudar colocando a mão na massa, simulando projetos reais na prática, tá? Se você ainda não estuda por essa metodologia, cara, que é a metodologia da DBA-OCM, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? O nosso canal do Telegram, porque lá no canal do Telegram você consegue realmente ter conteúdos exclusivos, acessar realmente conteúdos práticos, ter acesso aos nossos workshops para que você não perca realmente como estudar da forma correta e estar realmente pronto para o mercado, beleza? E vamos lá, pessoal, quando a gente fala aí sobre requisitos para uma vaga de DBA trainee ou júnior, tá? O que eu considero aqui para vocês que seja algo relevante, tá? Cada empresa vai pedir de uma forma, tá? E eu considero que algumas empresas hoje no Brasil não pedem os requisitos de uma forma tão adequada assim, tá? Muitas vezes pede para DBA Júnior certificações, tá? Eu não acho que seja um requisito para a vaga você ter uma certificação Oracle, mas eu acredito que seja um grande diferencial para a vaga de júnior realmente ter uma certificação Oracle. Se você tiver uma certificação e é um cara júnior, cara, vai ser já um grande diferencial, um grande destaque para que você consiga realmente assumir essa vaga, beleza? Tem uma dúvida aqui do Kennedy, que está aqui ao vivo com a gente. Bom dia, Guilherme. Essas vagas estão quase impossíveis de achar. Onde moro exigem OCP para júnior e trainee exigem experiência. Kennedy, não está tão difícil assim não, tá? Não está tão difícil assim não. Hoje, pensando no nosso momento atual, quando se fala de vagas aí para DBA trainee ou júnior, a gente tem visto que as vagas da área de tecnologia em si, cara, estão todas remotas, né? Ou com grande flexibilidade, tá? Então, hoje, o fator aí, quando a gente fala aí de localização, né? Hoje tem sido assim, você pode muitas vezes atuar numa empresa de São Paulo, cara, de forma remota, tá? Então, tem essa questão aí de você realmente ter essa flexibilidade, tá? Então, eu considero, cara, que o OCP vai ser um grande diferencial, tá? Se você tiver o OCP, cara, você vai conseguir ter uma diferença muito grande aí de conseguir se destacar, tá? E sobre experiência, cara, você consegue estudar, tá? Já adquirindo experiência na metodologia da DBA-OCM, tá? Então, eu considero que você consegue estudar simulando projetos reais, tá? Então, esse é o grande ponto que eu quero trazer aqui para você. E muitas vezes, cara, quando você for passar pelo processo de entrevista e tal, você pode mostrar que você sabe de fato fazer. Por quê? Você estuda simulando projetos reais, tá? Então, eu quero trazer realmente esses pontos. E sobre encontrar vagas, tem muitas vagas, tá? Eu fiz uma busca recente aí no LinkedIn e no Google mesmo, você coloca DBA Oracle Júnior, cara, você encontra várias vagas, tá? Não sei em qual a região que você mora hoje, atualmente no Brasil, mas, cara, de fato você tem muitas vagas hoje sim disponíveis no mercado, tá? Você precisa realmente saber encontrá-las e principalmente, não é só saber encontrá-las, né? Ter o conhecimento necessário, tá? Então, a minha recomendação foi o que eu sempre fiz, né, na minha carreira, sempre esteja à frente do que o mercado está pedindo, tá? Muitas vezes a gente está vendo que o mercado está pedindo muito, tá? Eu não considero que o cara realmente, hoje dentro da DBA-OCM, quando a gente contrata, tá? Que ele tenha uma certificação, tá? Mas se ele tiver, vai ser um grande diferencial, tá? Então, realmente, você vai conseguir se destacar e a gente vai olhar realmente com bons olhos para aquele profissional, tá? Então, essa é a minha recomendação, beleza? E vamos lá, pessoal, o que eu recomendo aí que você tenha de conhecimento para que você realmente consiga o conhecimento necessário para você estar atuando como trainee ou como júnior, tá?
basicamente o que cai na primeira prova de certificação, tá? Você pode não ter o OCP-19, que o OCP-19 realmente ele vai ter coisas ali no nível pleno, até puxando do pleno para mais sênior, tá? Mas se você fizer a primeira prova de certificação, a 082, ele tem os requisitos básicos de um cara trainee ou de um cara júnior, tá? Então, basicamente, os requisitos aí, né, o preparatório é workshop de SQL e workshop de administração. E o que tem dentro desses caras? Exatamente o que muitas vagas cobram, tá? Lembrando, pessoal, um cara, tem algumas empresas que vão exigir vagas de júnior para vários bancos de dados, tá? Muitas vezes é um ambiente que precisa de vagas aí para um DBA SQL Server, Sybase, DB2 e Oracle. Então, muitas vezes você vai ter que se adequar realmente a cada empresa vai ter a sua particularidade, tá? A gente fala muito aqui sobre banco de dados Oracle, porque muitas vezes é o banco de dados mais utilizado no mundo, que a maioria das empresas hoje utilizam, tá? Então, assim, o que a gente tem que pensar? Workshop de administração são exatamente as atividades do DBA Júnior, tá? De entender a arquitetura, de gerenciar uma instância, de fazer um startup shutdown, de gerenciar os logs e traces, de saber utilizar as Data Dictionary Views, a Dynamic Performance Views. Essa aqui é uma atividade muito grande aqui de um trainee ou de um júnior, tá? Gerenciamento de usuários, roles e privilégios, tá? Normalmente o DBA Júnior não é um cara que vai estar acessando ambiente de produção, tá? Ele vai estar acessando um ambiente normalmente de desenvolvimento e homologação, ambientes não produtivos, não tão críticos, tá? E ele vai ser responsável por já fazer aquelas atividades, precisa criar um usuário, tá? A parte de gerenciamento de storage, de criar uma tabela, de criar uma namespace, etc. Então, todos esses pontos a gente consegue enxergar como atividades de um DBA júnior e trainee, tá? Então, você precisa, cara, entender isso aqui de boa. Realmente dominar esses assuntos para que você realmente consiga atuar como um trainee ou como um cara júnior, tá? Lembrando que normalmente são atividades assim que normalmente os desenvolvedores mandam para executar algum script na base de homologação, pedem para criar algum usuário, normalmente abertura de chamados, né? Dependendo da empresa que você trabalha, você pode ter esse tipo de atividade de abertura de chamados e tá atendendo os chamados ali no primeiro contato e fazendo essas atividades mais simples no banco de dados, tá? E a parte de movimentação de dados, tá? Então, você entender sobre external tables, SQL Loader, Data Pump, tá? Data Pump simplesmente mover um esquema de um lado para o outro, uma tabela. Então, essas são atividades realmente que você precisa saber na prática. E, cara, você consegue adquirir experiência estudando com a nossa metodologia, participando dos nossos workshops gratuitos. Por quê? A gente mostra esses tópicos aqui na prática para você, tá? Então, entenda que, realmente, quando se fala da preparação para você estar pronto para o mercado, você tem que simular projetos reais na prática. Essa é a forma que a gente realmente aconselha que você esteja estudando juntamente com a DBOCM. Se você for um aluno, cara, você tem acesso a cada um desses tópicos da certificação aqui de forma estruturada, porque a gente pega os tópicos da certificação e simula projetos reais na prática, tá? Depois tem a parte aqui das tools, das ferramentas, você precisa entender como usar o SQL Plus, o SQL Developer, o DBCA, o Enterprise Manager Express, o Cloud Control já é um treinamento separado, mas você precisa entender, saber que ele existe, tá? Basicamente, esse é o primeiro ponto. A parte de Oracle Net, cara, de saber configurar um listener, de saber de configurar uma entrada, de entender como que uma aplicação pode se conectar, quais os dados que precisam para sua aplicação conectar no banco de dados, gerenciamento de namespace data file, gerenciamento de undo, tá? E depois a parte de SQL, que é basicamente uma revisão aqui do que a gente vê normalmente nos primeiros períodos da faculdade, tá? Então não tem nada de demais aqui. Você precisa saber utilizar os comandos SQL, a linguagem SQL, para poder trazer os dados que você quer do seu banco de dados através dos comandos SQL, tá? Então você precisa fazer um select, um join, saber fazer uma ordenação, saber utilizar um minus, um union, saber utilizar os comandos de DDL, de Data Definition Language, gerenciamento de views, tá? A parte aqui dentro de trazer os dados dentro do SQL, como que você pode trazer de forma eficiente, de funções, entender algumas particularidades do Oracle, tá? A parte de DML, de Data Manipulation Language, né? Quando a gente fala de Insert, Update, Delete, a parte de Sequences, Nonis e Index e a parte de Schema Objects, tá? Hoje, na DBOCM, a gente deve abrir algumas vagas em breve aí para alunos, tá? Para vagas de júnior, tá? E o que você precisa saber? Cara, basicamente esses tópicos, administração e SQL. E o que eu considero que o mercado deveria estar exigindo é isso aqui, tá? Se você tiver algo a mais, cara, esteja sempre à frente do mercado, tá? Você realmente vai conseguir se destacar. Se você tiver o OCP, cara, muito bom que você vai estar conseguindo realmente estar à frente do mercado, cara, e muitas vezes estar preparado até para vagas de um pleno, tá? Então, muitas vezes, se você entrar inicialmente numa vaga de júnior e demonstrar que você tem a qualidade de um pleno,
ou no local atualmente que você trabalha, você pode ter a possibilidade de ser reconhecido, de ser promovido, ou se você não tiver a oportunidade de crescimento ali, cara, você pode ir para outras empresas, tá? A gente consegue ver claramente que, muitas vezes, os profissionais que se destacam, ele consegue chegar ao nível sênior de 2 a 3 anos facilmente, tá? Comigo isso aconteceu dessa forma, eu tirei a certificação de Oracle Certified Master com menos de 3 anos de experiência, na verdade indo para 3 anos de experiência, e foi uma certificação que eu consegui realmente ter um crescimento rápido, porque eu tive o foco, eu realmente tive a metodologia correta para você tirar certificações, de estudar certificações na prática, colocando a mão na massa, beleza? Então, o que eu recomendo se você realmente está buscando, cara, ser uma vaga de DBA Júnior ou de DBA um trainee, cara, Oracle Database Administrator 1, a primeira prova do OCP, tá? Isso não quer dizer que você vai ser o OCP, só vai ser o OCP se você tirar as duas, passar nas duas provas, na 082 e 083, mas com conhecimento aqui de ter passado na primeira prova, cara, já é o conhecimento necessário para você estar se candidatando a uma vaga de DBA Oracle Júnior, tá? Lembrando que algumas empresas status DBA, não só de Oracle, algumas empresas vão exigir mais, vão exigir Oracle e outros bancos de dados, SQL Server, etc. Mas você precisa entender, no Oracle, o que você precisa saber como júnior? Cara, exatamente isso. Administração e SQL é o primeiro passo para você conseguir evoluir. Beleza? Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês hoje. Fiquem ligados lá no nosso canal do Telegram, que toda semana está rolando vídeos novos para vocês quando o assunto é banco de dados Oracle. Estou deixando o link aqui na descrição para que você consiga entrar no nosso canal, para que você consiga receber nossos conteúdos exclusivos. Beleza? Então é isso. Muito obrigado pela participação. Lembrando que esse conteúdo vai estar disponível também nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict. Então assine também a DBOCM nas nossas plataformas para que você não perca nada desses conteúdos, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!